Clube de Regatas Vasco da Gama. Movimento contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro. O mundo dos esportes não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera. O esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos, reproduz, enfim, sua inércia. Mesmo assim, a sociedade muda, e como reflexo da sociedade em transformação, o futebol não se mantém imune às suas mudanças. Mas o esporte tem o dever de ir além. O futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais rumo a uma sociedade melhor e mais justa. A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução. O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja, com respeito e dignidade, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero. Ser parte da mudança e não do problema não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e da transfobia. O Vasco de 1923 não aceitou o racismo, naturalizado no século anterior. O Vasco do século XXI se nega a aceitar a homofobia e a transfobia que marcaram o século XX. Mudemos juntos. O caminho é longo, mas o Vasco dará tantos passos quantos forem necessários neste debate indispensável ao mundo atual. Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, somos todos iguais. O Vasco da Gama nasceu como o time de todos e continuará sendo. Respeito e diversidade. Muito bem, e com essa nota oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, emitida ontem, vamos começar o nosso vídeo. Você está no canal No Radar Vascaíno e eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E eu gostaria de pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, que é muito importante, comenta, compartilha e se você puder nos ajudar, se torne um membro aqui do canal, seja membro. Você também pode colaborar através de um superchat ou através do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com, no radarvascaíno@gmail.com. Também gostaria de te pedir para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno, Twitter, @radar_vascaíno, tiktok.com/noradarvascaíno e facebook.com/noradarvascaíno.edinho.rj. Muito bem, o Vasco jogou ontem contra o Brusque, em São Januário, e venceu por 2-1, gols de Germancano e Léo Matos no segundo tempo. Há quem diga que o Vasco não tem regularidade, eu já sou da opinião contrária. Eu acho que o Vasco está jogando com regularidade, ou seja, toda partida joga mal, né? É a opinião minha aqui do canal. E ontem deu o que falar essa camisa aqui, que eu estou colocando para você agora, em, como se diz, homenagem ao movimento LGBTQIA+. Olha, deu o que falar, foi um bafafá.
O Leandro Castan se posicionou e também houve um mal-estar entre os jogadores. Tem um vídeo que circulou no sábado, né, informando que estava havendo uma reunião com os jogadores para que eles usassem o uniforme. Era uma imposição da diretoria e deu o que falar. Eu vou colocar esse vídeo para você dar uma olhada e aí a gente conversa já já. Olha aí, gente, quem fala aqui é o Alexandre Esquerdo Vascaíno. Eu vim fazer esse vídeo porque eu tenho que externar minha indignação com o que está acontecendo. Os jogadores estão reunidos com a direção do Vasco porque há uma intenção, uma pressão para que todos entrem amanhã, no jogo de amanhã, com o novo uniforme, com o tema LGBT. LGBT. Nada contra, não sou homofóbico, eu respeito a opção sexual de cada um, convivo com eles normalmente. Mas daí a forçar a um jogador que não quer vestir uma camisa do Vasco com esse tema, por princípios, por ideias, isso é no mínimo um absurdo. Esse pessoal que cobra diversidade, que cobra respeito, não respeitam o contraditório, nos chamam de homofóbico, de conservadores. E aí querem descer isso goela abaixo. E a gente não pode aceitar. Já não basta o vexame que a gente está passando, as chacotas que a gente vive. Então, no mínimo, a direção do Vasco tem que respeitar a opinião individual de cada jogador e não exigir, e não forçar e pressionar. Jogadores, fiquem firmes, mantenham a sua posição e vamos jogar amanhã para ganhar. O Vasco tem que ganhar dentro de campo, sem polêmica. A gente não precisa disso. Não precisa disso. Foi feita. Pois é. Eu gostaria que você comentasse em cima desse depoimento com relação à reunião que foi feita com os jogadores no sábado, com relação à utilização ou não do uniforme número 4 do Vasco. Inclusive, na aba comunidade aqui do canal, tem uma enquete que eu criei e eu gostaria que você participasse dizendo sim, não ou tanto faz. Dá um pulinho lá para você responder. Continuando o tema e nada contra, agora eu vou mostrar para você um clipezinho que eu preparei aqui com algumas observações do VP de marketing que provavelmente tenha elaborado essa ação ao movimento LGBTQIA+. Vamos acompanhar atentamente e a gente vai conversar já já. Olha só. Bom, é no mínimo curioso que uma pessoa que se posiciona dessa forma, há alguns anos atrás e não muito longínquo, tenha a ideia de fazer uma homenagem a esse movimento.
no mínimo curioso, não é verdade? Eu gostaria que você comentasse aí em cima desses posts que foram colocados agora aqui no canal para você analisar. Vamos analisar juntos essa situação aí na qual o VP de marketing resolveu elaborar esta brilhante ação. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Acho que cada um faz da sua vida o que achar melhor. Só achei um pouco exagerado na forma que foi colocada essa homenagem. Talvez bastasse algo que fizesse uma alusão ao movimento, sem precisar descaracterizar o uniforme do clube. Com relação a isso, eu colhi 3 depoimentos de pessoas influentes dentro do clube, e eu vou colocar a partir de agora para você poder também analisar comigo essa situação. São os depoimentos do Dr. Jorge Veríssimo, do Sr. Eloy e também do Antônio Miguel, que é o vice-VP da AG pelo Somamos, assim que o Levenciano assumir. Vamos lá. Para a turma que acompanha o Radar Vascaíno, do Edinho RJ, aqui é Jorge Veríssimo, com uma opinião acerca dessa campanha do Vasco e do jogo, né? A campanha em si, acho que todos concordam que não deve haver discriminação contra ninguém, não deve haver perseguição contra ninguém, isso aí é chovendo molhado, né? Mas uma campanha que apareceu bem para a mídia, muito preocupada com essas coisas. Quanto à utilização da camisa do clube para fazer isso, eu achei que foi uma homenagem, mas foi pelo caminho errado. Uma vez que não houve autorização do CD, não houve discussão com o quadro social, não houve nada que permitisse a mudança da camisa. Como todos sabem, o Estatuto exige uma autorização do Conselho Deliberativo. Mais uma vez, essa diretoria fez o que bem entendeu, sem pedir licença, sem falar nada. Afinal de contas, estão lá por uma liminar de um juiz, então vão continuar fazendo o que bem entendem e se lixando para os sócios. Quanto à homenagem, muito boa, vai aparecer o Vasco na mídia e as pessoas vão apoiar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito contra ninguém, não tenho nenhum preconceito contra qualquer homenagem que possa ser feita a eles. A única observação é que a homenagem foi feita de maneira errada, sem seguir o estatuto do clube. Mais uma vez, o estatuto foi rasgado. Uma boa noite para todos. Bom dia, Edinho. Bom, com relação à sua solicitação, o que eu posso falar do momento atual do Vasco é que no início desse processo, lá em fevereiro, quando nós demos entrada na nossa ação judicial, janeiro, se não me falha a memória, eles quiseram nos vencer pela intimidação. Não conseguiram. Agora estão em outra estratégia. Como eles não podem mais liminares, não conseguem mais liminares, nessa fase do processo não tem mais liminares, naturalmente eles querem nos vencer no cansaço. Informo a todos que não conseguirão. De forma alguma nós vamos nesse processo até o fim, se o fim existir. Se não existe fim, nós vamos com esse processo até a eternidade. Ratifico o que eu disse anteriormente. Esse processo poderia ter acabado até dia 30 de abril. Infelizmente, passou 30 de abril, passou 30 de maio e nós já estamos chegando no final de junho. É uma questão apenas de um instante, de um momento, do Dr. Camilo Rulieri despachar nosso processo para que ele seja votado ou monocraticamente por ele mesmo, que eu não acredito, ou então por uma turma de 3. E ao mesmo tempo dar a devida autorização da não suspeição do juiz Paulo Alberto Correia para que ele possa proferir a primeira sentença em primeira instância. Bom, com relação ao problema da camisa, eu faço a seguinte pergunta aos vascaínos. Se a minha origem é clara, a minha descendência é bem espanhola e bem portuguesa, nesse caso, então, eu usaria a camisa branca, com a faixa preta, com a cruz de malta. O nosso amigo Edinho, de origem mais africana, ele usaria a camisa preta, com a faixa branca e a cruz de malta.
Eu acho isso uma discriminação sem precedente. O Vasco é um clube de inclusão. O Vasco não discrimina nada, o Vasco não discrimina ninguém. Para o Vasco, a sua origem, ele protegeu negros e operários, como protegeu também, vai proteger todas as opções sexuais que porventura a pessoa tenha. Mas as pessoas não precisarão naturalmente se mostrar eu sou gay, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu sou hétero, ou não sou hétero. Gente, eu acho isso uma palhaçada e um tremendo recalque. Eu não tenho adjetivo para tecer. Bom, essa é a minha opinião. Eu não concordo e não colocaria. Um abraço grande, fica com Deus, tudo de bom. Tenho também nada contra. A opção sexual de cada um é de cada um. Tem um pensamento que eu mesmo criei, diz o seguinte: todo ser humano é igual, não importa a cor, raça, idade, religião, posição social ou sexual. A diferença de um ser humano para o outro é que ele pode ser um pouco mais. Apenas isso está a diferença, ser um pouco mais. Um abraço grande, fica com Deus, tudo de bom. Olá, Edinho, do Radar Vascaíno. Você pediu para eu deixar uma mensagem sobre a minha avaliação pessoal sobre o momento que o Vasco está vivendo. Como vocês sabem, nós somos oposição completa a esse grupo que está de forma injusta e ilegal na direção do Vasco, que não se preocupa com coisas importantíssimas, né, em relação ao próprio destino do Vasco. Algumas ações como essa de lançar uma quarta camisa para apoiar o movimento, que na verdade é justo apoiar, mas não pode ser alguma coisa que seja principal. Eu, pessoalmente, eu sou contra qualquer deturpação da camisa do Vasco. Eu sou tradicional. Para mim, a camisa do Vasco ela tem que ter a faixa, a cruz de malta, preto e branco, tá? Eu sei que tem um viés comercial, mas eu não sei se esse senso de oportunismo, tá, se resume numa oportunidade positiva para o Vasco. O Vasco tem problemas sérios em relação à sua equipe na Série B. Me parece que o técnico não tem o domínio completo da parte tática, do que quer fazer, constantemente troca jogadores, não temos um plantel, o plantel existe, mas não tem ainda um time definido, não temos resultados e temos uma outra batalha muito grande, que é a Copa do Brasil, com grande chance de a gente não ter sucesso, porque os próximos adversários, e o principal adversário agora, o São Paulo, tem um retrospecto e tem um elenco e tem estrutura muito melhor do que o Vasco. E a gente precisa sair da Série B para poder amenizar a situação trágica financeira, tá? Para que a gente possa voltar à Série A e começar a recuperar financeiramente as nossas finanças, a nossa situação. Voltarmos a ser grande no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Me preocupa muito a demora na Justiça em julgar favoravelmente o bom direito, que é o bom direito reclamado pelo nosso grupo, por vários representantes que ingressaram na Justiça, para trazer de volta ou colocar aonde não deveria ter sido impedido de entrar, Luiz Roberto Levenciano, o presidente, o nosso presidente, que tem o plano Somando, que é respeitado inclusive pelos nossos adversários e que tem plenas condições de, a médio prazo, tirar dessa situação catastrófica em que o Vasco se encontra. Obrigado, Edinho. Sucesso para o seu canal. Bem, diante desses depoimentos, eu também gostaria que você comentasse sobre o assunto. O que você achou com relação à homenagem feita ontem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama ao movimento LGBTQIA+. Você está de acordo? Você acha que foi exagerado? Você não está de acordo? Comenta aí para a gente depois também debater. Esse era o assunto que eu gostaria de abordar com vocês neste vídeo. E no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você. Valeu!